Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Saúde Fora da Caixa. Eu acho que o episódio de hoje, gente, é um dos episódios que vai ter mais alcance aqui, hein? Porque eu tô recebendo uma pessoa que é grande, uma pessoa que é muito conhecida, uma pessoa que há bastante tempo vem ocupando espaços que pessoas gordas geralmente não conseguem ocupar. É com muito orgulho que eu recebo hoje a Mayara Russi, que é modelo plus size. Mai, bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Que bom que vocês estão aí assistindo. Tô muito feliz de estar aqui, falando sobre um assunto que por muitos anos era um tabu pra mim, né? Que hoje ainda é pra muita gente. Sim. Mas eu acho que é algo que a gente deve ser falado, é algo que a gente deve pontuar. Então, tô muito feliz, obrigada pelo convite. E vamos começar já, partindo Bora. dessa história aí, Mai. Como que é esse rolê de te conhecer, de te reconhecer, eu acho, em primeiro lugar, como uma mulher gorda? Porque eu acho que tem um momento que a gente para e fala, tá, é isso. Pronto, você é uma mulher gorda e você a mulher gorda. E aí, do nada não, né? Mas aí nasce uma modelo no meio Sim. disso tudo. Conta Sim. pra mim como que veio isso, assim. Na verdade, veio tudo bagunçado, né? Porque eu comecei muito nova, eu tinha 15 anos. Então, eu estava ali no suco da adolescência, onde a nossa cabeça, como adolescente principalmente, ela entra num turbilhão Total. de autoestima, de namorado, de amizade, de grupo social muito forte. Então, eu sempre fui gorda desde criança. Desde que eu nasci, eu já era fora do padrão. Até uns 3 anos, mais ou menos, eu fui uma criança mais magrinha. E aí depois comecei a engordar. E quando eu percebi que realmente eu era uma mulher gorda, eu já sabia que eu era uma mulher gorda. Só que essa palavra, ela sempre foi usada, direcionada a gente num tom tão pejorativo, que a gente não queria se reconhecer daquela maneira. Então, isso foi um assunto para tratar muito, assim, até em terapia, inclusive, e tentar normalizar essa palavra. E a minha profissão me ajudou com isso. Isso eu não posso negar. E no meio de tanta acessibilidade que eu consegui adquirir para levar isso para outras pessoas, eu acho que a gente acabou normalizando um pouco mais fácil essa palavra. E hoje é o que eu digo, gordo é uma característica física como qualquer outra, né? Então, eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa mediana, eu sou uma pessoa baixa. Perfeito. E é isso, né? Recentemente eu conversei com a Rafaela Ferreira aqui no podcast Amo também. Te deixou um beijo, Rafinha, inclusive. fofa. Adoro. E ela tava me falando que teve uma época que ela decidiu perder peso, em que ela já era atriz, eu acho que ela já fazia, eu não sei se ela modela também, enfim, ela já trabalhava Eu acho aí. que já. E ela, quando emagreceu, perdeu acho que seus 30 quilos aí, e acabou perdendo um monte de trabalho. Porque as pessoas já conheciam ela como a profissional gorda, né? aquela característica. Com aquela característica dela. Eu fiz um podcast recente, e aí a gente soltou um take no Instagram em que eu falava da diferença do termo obeso, que é um termo que a gente tá em desuso, que a gente não utiliza mais, e que a gente fala da pessoa gorda justamente por ser uma característica física normal. E sabe que eu fiquei muito surpreso, porque eu fui super cancelado por pessoas gordas, inclusive, que diziam que preferiam ser chamadas de obeso e de obesa do que de gorda. Essa foi minha cara. Eu fiquei tipo, gente, como assim, sabe? E aí eu acho que vem a pauta do letramento da gordofobia, né, mãe? Isso. Que eu atendo pessoas gordas, tento construir saúde com elas, e eu vejo que a galera não entendeu a parada, sabe? A galera quer eliminar o corpo... O próprio gordo quer eliminar a existência do corpo gordo, né? Exato, eu acho que existe muita essa questão de ódio que as pessoas passam pra gente e que a gente enraiza tanto na gente que a gente começa a se odiar da mesma maneira. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque a nossa vida importa muito mais, né? Total. Então, pra gente tomar uma iniciativa, até pra melhorar a nossa saúde, a gente precisa estar em paz com todo esse sentimento que envolve certeza. essas coisas. Porque senão não adianta, vai ser uma coisa superficial que vai voltar ao longo do tempo, que não vai ser uma coisa que vai ser a longo prazo, que vai ser durante só um período e depois... As pessoas não entendem isso, e aí elas começam a acusar a gente que dá voz para essas pessoas e que a gente tá ali na linha de frente buscando pelo menos respeito a ser conivente com a obesidade. E não é assim que funciona. Como se fosse uma escolha, né? Como... Eu nunca cheguei e falei... Olha, gente, é muito legal ser gordo. Vamos ser gordo todo mundo. Ai, nossa, ontem eu peguei um pote de sorvete, fiquei lá no sofá comendo igual uma maluca. Gente, isso não existe.
Ninguém gostaria de estar acima do peso, de ser gordo. Ninguém gostaria. Isso até porque só quem tá na tua pele sabe o sofrimento que é isso, né, Mai? Exatamente. Fora que tem outras questões, são tantas vertentes que levam uma pessoa a estar acima do peso. Né? Então, é um buraco muito fundo. É uma coisa para você cavucar com diversas pessoas da área da saúde para poder tentar alinhar. Então, a gente esquece da saúde mental. A pessoa que ridiculariza uma pessoa gorda, que coloca uma pessoa gorda num lugar de desprezo, ela não tem ideia do estrago que ela tá fazendo na cabeça daquela pessoa. Total. Sabe que a gente tem um estudo que fala que as pessoas que convivem com aumento de peso chegam a ter um aumento de risco de 30% de ideação suicida, cara. Sim. Isso é extremamente grave. Tem um autor, eu já falei isso aqui no podcast várias vezes, tem um autor que fala que as pessoas gordas são a última das minorias. Que a gente teve as mulheres, a gente teve a população negra, a gente teve a população LGBT, que seguem lutando e não tem nem 1% dos direitos que precisariam ter. Exato. Mas que as pessoas gordas são as últimas pessoas a dizerem: ei, é nós também precisamos de acesso, nós também precisamos de acessibilidade. E até pessoas dessas outras causas de minoria esquecem da gente. Isso, total. Sabe? Que acham, as pessoas têm na cabeça que a gente só é gordo porque a gente quer. Isso. Que a gente é relaxado, que a gente não tá nem aí pra nada. Que não tem disciplina pra nada. Exatamente. E foi uma escolha nossa. É isso. E aí tem uma comparação muito fácil de fazer, né, Mai? Se tu não tivesse disciplina, se tu não fosse esforçada, se tu não quisesse estar aqui, tu não tava aqui, Mayara Russo, modelo plus size, atriz, conquistando uma carreira e tudo mais. Exato. E eu queria saber como que tu começou a modelar. Ai, uma história maluca. Como que foi isso? Eu nunca imaginei mesmo, porque o meu corpo sempre foi estilizado, né? Eu falei, imagina, nunca. Eu, modelo? Não. Mas eu sempre gostei, eu sempre fui comunicativa. Então eu sempre gostei de falar muito. Eu pegava assim, colocava minhas bonecas. Aí aquele radinho que tinha com o microfone. Sei. Eu entrevistava todas elas. Era muito bom. E eu gostava de ser ali, só que eu nunca me encontrava na televisão, nunca me encontrava na moda, porque não existiam pessoas como eu. Que é o discurso de muitas de nós que começamos muito cedo nessa carreira, né? E aí, eu fiz 15 anos, aí minha mãe fez aquela festa, aí foi aquela luta imensa pra encontrar vestidos. Que aí eu queria desistir de fazer. Uma loucura. E aí eu fui fazer umas fotos antes da festa, onde o fotógrafo falou pra mim, falou, nossa, você é muito fotogênica, se você emagrecesse, você poderia ser modelo. Aí eu já olhei pra minha mãe assim, ó. Aí ela não responde. Ela não deixa responde. Passar. Quieto. Não compra a briga que não vale a pena. Aí passou. Aí, acho que uns 15 dias depois da minha festa, a gente tava num shopping aqui em São Paulo, uma agência me parou no shopping e Mentira! falou, olha, a gente tá procurando... Isso faz quantos anos, mais ou menos? Ai, Ixi, eu vou entregar a idade olha, agora. o ano que vem faz 20 anos tá já. Tá bom, fechou, respondido. Então, há 20 anos, a agência parou, mulher gorda. Me parou no meio do shopping, falando, olha, isso porque eu não... Na época eu vestia um manequim 46, 48, mais ou menos. Era hoje uma curvy. Uma curvy, exato. Mas naquela época, nossa nem existia senhora, isso, a Priscila né? Fantin na revista Capricho era taxada como super mega blaster fora do padrão. Então eu me sentia uma aberração na Terra, né? Ok. Aí me pararam falando que estavam procurando meu perfil, que era um novo perfil a ser trabalhado. Eu olhei pra minha mãe e falei, isso daí é golpe, eles vão querer me sequestrar. É mentira, não vou. Aí passou, mas acho que 20 dias mais ou menos, uma outra agência me parou com o mesmo discurso, mas uma outra agência. Era muito pra ser, né, Mai? Aí pesquisei sobre a agência. A primeira. Eu falei, bom, vou dar confiança pra primeira, né? Aí pesquisei sobre. Realmente eu vi que era uma agência séria. E aí fui lá, fiz o teste. Eles me pediram pra mudar algumas coisas na aparência, tipo, design de sobrancelha, essas coisas. Eu tinha umas luzes muito fortes no cabelo, mandaram fazer o contrário. E corpo ficou... Não, corpo eles não falaram nada, tiraram minhas medidas. Aí eu fui fazer as fotos, eles me aprovaram. Aí, desculpa. Tudo bem. Porque às vezes eu sei que dá um barulho no microfone. Não, tá de boa. Aí eu fui fazer as fotos, eles amaram, já me contrataram. E aí eu fiz um curso durante esse período de agência, né? Acho que durou uns 2 meses, mais ou menos. E nesse curso a gente trabalhava muito essa questão de etiqueta, teste de vídeo, passarela com salto, essas coisas bem que hoje a gente já não encontra mais. E tem uma formatura desse curso. E nessa formatura, eu lembro que foi na quadra da Rosas de Ouro, gente, foi uma loucura. Eu era a única plus na época.
E aí, eles levavam os melhores clientes da agência nesse dia pra ver essa diversidade de gente nova que tava chegando no casting. E no dia seguinte, eu já fechei meu primeiro trabalho. Caramba! E aí foi? Nossa, foi. Eu acho que tu é uma das primeiras. Tu é a primeira, Mai? Eu tenho alguém que... Eu acho que não. Primeiro não devo ser, não. Eu acho que já tinha, porque já tinha um loja de tamanho grande. A Flúvia. Fora daqui do Brasil, eu acho que ela começou antes. Mas ela chegou depois no Brasil. Depois. Mas é que lá fora já é um mercado mais antigo, né? A diversidade, principalmente nos Estados Unidos e Nova York, onde ela morava... A gente tá no pior lugar em relação a isso. Com certeza. Isso já existia. Mas aqui no Brasil, eu acho que já tinham algumas outras modelos. A Denise Gimenez, que fez o Beleza GG comigo, eu acho que ela já modelava. Mas, assim, foi um caminho a ser descoberto, né? Porque não existia quase. Ainda é, na verdade. Ainda é. Né? E aí, eu comecei a trabalhar. Só que eu, na época, eu comecei a trabalhar pelo dinheiro. Porque eu ainda não queria ser gorda. Tá, entendi. Tipo assim, isso me incomodava extremamente pelo fato das pessoas comentarem sobre o meu corpo, falarem que era feio. Então, eu fazia os meus trabalhos e não mostrava pra ninguém. Ah, era uma coisa secreta, assim. Super verdade secreta. Super verdade secreta. Calma que a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí, passou um tempinho, eu completei 17 anos, engravidei dele, do Rafa, meu filhote. E logo depois eu descobri um câncer na tireoide, que me deu um baque, assim. Chocado, eu nunca tinha ouvido falar disso. Tu olha fala aqui, disso? Falo, olha nunca aqui. tinha visto. Eu tirei tudo. Tirou tudo. E aí foi um baque pra mim. Eu era muito nova, eu amamentava, tive que parar de amamentar, tive que fazer uma cirurgia super séria. Aí todo o tratamento. Câncer de tireoide nessa idade geralmente é super agressivo. Foi super difícil, assim, pra mim. E aí virou uma chavinha. Eu falei, calma. Por que eu tô me importando com esse tipo de coisa, sendo que a minha saúde saiu do meu controle e não tem nada a ver não tem nada a ver com peso. Eu tô totalmente vulnerável e não tem nada a ver com o meu peso. E aí foi o momento de começar a virar essa chavinha na minha cabeça pra começar a prestar atenção realmente no que importava pra mim. E como que foi essa coisa de passar a se importar mais com saúde e entender que tu pode ser uma pessoa gorda que cuida da saúde? Sim. Porque eu percebo no meu público, assim, e até pra te dar contexto, né? A maior parte das pessoas que estão nos ouvindo são mulheres gordas. Sim. E pessoas LGBTs gordas, porque é o meu maior público mesmo. E, cara, é muito complexo acolher essa galera e tentar mostrar pra eles que o desespero por emagrecer tá mais piorando a saúde deles do que ajudando. Pois é. Entende? Como que tem sido isso pra ti desde então? Eu não sou muito de falar sobre saúde porque eu não sou médica. Então, eu não tenho como opinar. Eu falo sobre a minha vivência e a minha experiência. Perfeito. Eu sempre cuidei da minha saúde. Sempre. Nunca fui negligente. Principalmente por ter uma mãe que sempre ficou no meu pé, até hoje, pra fazer exame de rotina todo ano, check-up anual, nananã. Porque foi assim que eu descobri o câncer logo no início. Perfeito. E que eu consegui cuidar dele de uma maneira saudável. E resolver, né? E resolver. Tanto que já faz o quê? Mais de 10 anos eu já tô, vida normal, total. Exatamente. Então, isso pra mim... Mas o medo de ir ao médico sempre foi muito grande. De passar mal no dia e falar... Ai, tô meio enjoado, acho que eu não quero ir. Principalmente nutricionista. Ah, tinha isso. Porque, tipo, cara... criança com dor de barriga pra não ir pra aula, Isso. Porque, assim, sempre foi aquela pressão, né? Aí você vai na primeira consulta. Aí você já fica imaginando... Puta, eu vou ter que me pesar. O que será que o médico vai falar? O que minha mãe vai achar? Vai achar que eu tô muito gorda? E aí você já começa a entrar em parafuso. Será que eu vou chegar na sala do médico, vai ter uma cadeira que vai me comportar? Inclusive, você tá de parabéns. É óbvio que eu pensei nisso, meu bem. Maravilhoso. E, enfim, são muitas coisas, né? Será que o médico vai me destratar? Vai me chamar de relaxada? Vai me mandar fazer uma cirurgia bariátrica? Vai me mandar... Então, assim, são tantas coisas que hoje a gente enxerga e vê o quanto que as pessoas são impedidas de cuidar da saúde indiretamente. Total. Eu atendi hoje, inclusive. Hoje eu trabalho basicamente online, né? Com telemedicina. Assim, hoje ainda de manhã eu atendi uma paciente
ela é uma paciente com obesidade, tá buscando melhorar o peso, porque ela tava com umas questões metabólicas bem graves, assim. E aí tem uma outra pauta que a gente fala daqui a pouquinho, que é a dita romantização da obesidade, né? Enfim, e aí ela vem num processo legal, assim, de melhorar o estilo de vida dela, de conseguir reduzir o peso, sem a expectativa de ser uma pessoa magra, mas estava lá nos seus 150 quilos e precisava chegar num 135, 130 para controlar diabetes, colesterol, como uma pessoa que tem um problema de saúde crônica, né? Exato. E aí hoje, quando a gente abriu a câmera, ela é sempre uma mulher que tá bem pra cima e tal, animada. E eu sou muito sensível com os meus pacientes. Eu quase viro amigo deles, assim, Isso né? é muito legal. É muito bom. E aí ela abriu a câmera e eu, fulana, o que tá rolando? Sem ela falar nada, assim. E daí ela já começou a chorar. E daí ela começou a chorar, e chorar, e chorar. E aí, aqueles 10 minutos que eu nem falo nada, porque ela tava nitidamente muito fragilizada, assim. Resumo da história, ela tava passando por vários problemas na vida dela. E nas últimas 6 semanas, ela não tinha conseguido perder peso. E tava com muito medo de chegar pra mim e falar que ela não tinha conseguido perder peso, porque... E, tipo, problemas sérios, morte de pessoas próximas dela, problema no pós-doutorado que ela tá fazendo, coisas bem graves mesmo, assim, sabe? Enfim, e a partir dali a gente começou a dialogar e ela foi me contando que em várias situações prévias dela, quando ela chegava com situações semelhantes, as pessoas só sabiam criticá-la e dizer, cara, mas tu tem que conseguir. Tipo, como assim? Por causa disso você fez... Gente, às vezes por muito menos a gente faz outras coisas que ninguém julga a gente, né? Total. Fulaninho que fuma 2 maços de cigarro por dia, porque me alivia o estresse. Exato, Ninguém reclama, né? Exato. A cachaçada que às vezes é de quinta a domingo, a galera na balada tomando 2 litros de vodka por dia, achando que tá tudo bem. Exato. E ninguém fala nada disso, né? Vou além também, né, Mai? A própria forma como a gente se relaciona hoje como ser humano, né, cara? Eu vejo às vezes, sei lá, recepção de um prédio que tu entra. As pessoas nem se cumprimentam mais direito umas outras. Pra que coisa mais insalubre, menos saudável do que a falta de afeto básico que a gente tem com as pessoas de hoje em dia? E aí a gente fica noiado que o corpo gordo é o maior definidor de saúde. Não é uma realidade, né? Não é uma verdade. Não é. E realmente, é porque depois de tanta vivência que eu acho que as pessoas tiveram com esse tipo de profissionais, e ainda tem. Total, a maior parte dos profissionais não tá Ainda nessa. tem. A gente tem medo de ir num oftalmo dele falar que você tá com hipermetropia porque você é obesa. Porra. Isso é muito comum. Isso é grave, porque eu acho que a gente tem que ter um mínimo de acessibilidade, um mínimo de respeito, de ser tratado como pessoas... E vai além, Mai. Isso é negligente e anticientífico. Daí eu posso falar isso porque eu sou médico. Eu atendi esses tempos também uma paciente do Rio, que ela tava há 4 anos pingando de médico em médico, com algumas dores pelo corpo. Ela não é uma pessoa gorda maior. Ela é uma pessoa gorda, mas ela não é uma pessoa gorda maior. E os médicos só sabiam dizer que o problema dela era por conta do peso. Resumo da história. Em uma consulta, eu fiz uma prescrição pra ela que a gente resolveu o problema de dor dela, que não tinha nada a ver com peso e que não tem nada a ver com a minha especialidade propriamente dita. Olha isso. Tu entende? Ela tinha passado por muitos especialistas ao longo de 4... E assim como ela... Tem vários outros. Eu acabo atendendo muitas pessoas gordas com queixas que não dá nutrologia propriamente dita, porque elas sabem que ali, pelo menos, elas vão ser ouvidas e bem orientadas, sabe? Isso é o que é mais importante, né? Eu converso muito isso com as crianças lá em casa, porque o Rafa tá num período agora que ele quer treinar, quer perder um pouco de peso e tudo mais. Até por isso mais que eu trouxe ele aqui. Querido. Pra ele ficar... pra ele dar uma olhada na nossa conversa, pra ele ver que o buraco é mais embaixo. E aí, às vezes, acaba vendo algumas situações na internet, uma pessoa falando aqui, outra pessoa falando acolá. E nem sempre tudo que se fala é pra ser feito. Total. Então a gente tem que prestar muita atenção na nossa saúde de verdade, sabe? Focar no que tem que ser feito. Que vai pra muito além do peso, né? Que passa por várias outras áreas das nossas vidas. E aí, vou trocar de saco pra mala aqui. Bora! Beleza, aí temos Mayara Russo, modelo plus size, blá, 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 e atriz. Pois é. Como que foi isso? Verdade secreta, foi teu primeiro trabalho de atriz? Não. Na TV, sim. Na eu TV. sempre fiz teatro... desde que eu me conheço por gente, assim, na escola. Eu também, sabia? Amo. Eu estudei teatro, estudei artes cênicas, Amo de eu sou super paixão. metido. Por isso que, né, essa coisa que fala. Maravilhoso. Vamos fazer uma peça Olha, falando sobre saúde. Meu Deus. Saúde sem gordofobia. Meu Deus. Gente. Seria incrível, um tema diferente, que nunca foi abordado. Nossa. Grava isso aí, gente. Grava aí, gente. Vai sair, hein? Vai sair. Eu tenho um projeto audiovisual rolando aí. Vai, hein? Vai. Vamos pensar. Pois é. E aí, eu sempre fui... eu nunca peguei... Travei na ideia da peça, hein? Eu já fiquei aqui assim, ó, Eu planejando. também. Mas assim, tá, vai, bora. Eu sempre, quando eu comecei teatro no colégio, e
eu sempre tinha aquele papel primeiro estereotipado, de ser sempre a engraçada, a comédia e tudo mais. Por mais que eu gostasse de fazer a comédia, na época. Mas é sempre aquilo, né? As pessoas não davam uma outra direção pra você ver se você gostava. É sempre aquela coisa. Mas eu sempre fui apaixonada por atuação, por teatro, pela arte, de um modo geral. Só que como eu engravidei muito cedo, eu tive que fazer faculdade, fiz faculdade de moda. E acabei indo por outra vertente. Quando na pandemia eu voltei a fazer teatro, só que de uma maneira online. Tá. Tinha as minhas aulas online e tudo mais. E aí, chegou dezembro de 2020, me chamaram da Globo pra fazer um teste. Falei, com certeza, parei tudo que eu estava fazendo. Fui lá, fiz a minha self-tape e mandei. Só que eu mandei meio despretensiosa. Eu falei, imagina que vão me chamar pra fazer ainda mais Verdades Secretas. Ah, tu já sabia pra que era o teste nessa hora. Eu falei, tá, vamos nada. Beleza, passou um tempinho e me chamaram. Mas passou um tempão, assim. Aí me chamaram, que eu tinha passado pra segunda fase do teste. Fiz lá um teste um teste de elenco. A gente ficou uma semana ali com uma professora ajudando a gente a meio se lapidar um pouquinho pra fazer o teste final. Aí fiz o teste final. Depois eu fiquei sabendo que outras pessoas do meio estavam concorrendo a esse papel. Não era só meu, obviamente. Mas que eu ouvi falar que o papel tinha sido escrito e inspirado na minha história. Ai, que demais! E... Até porque era uma modelo plus size, a tua personagem. Eu acabei de assistir, tá? Eu vou te contar minha história com Verdades Secretas daqui a pouco. E aí eu fui fazer o teste, nossa, super nervosa, super nervosa. Aí fiz. E fiquei sabendo de uma maneira inusitada que eu tinha passado. Eles não tinham me avisado ainda. Tava na expectativa. E o mundo plus size é muito pequeno. E aí o stylist da Globo entrou em contato com uma marca plus. Que, coincidentemente, a dona da marca é uma amiga minha. Entendi. E aí ela veio, me chamou e falou, Mai, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho medo de estar caindo em golpe. Falei, o que houve? Um stylist da Globo veio, me chamou aqui e falou que queria os looks da minha marca pra compor o figurino de um novo papel de Verdades Secretas, que é a Vitória. E que você seria atriz. Aí eu, você tá me zoando. Pelo amor de Deus, não brinca comigo. Ela falou, ela me mandou o print, ela me mandou, eu falei assim, então sou eu. Então sou eu, fui escolhida e nem sei ainda. E aí, né, já comecei meu papel de atuação, que quando ele me ligou, eu tive que fingir que eu não sabia. Eu já achei que ia ter ligado pra descobrir, que eu já ia nessas. Não, eu falei, não vou passar essa vergonha. Acabei de entrar no negócio. E aí, quando ele me ligou, eu meio que já sabia, mas mesmo assim, foi uma emoção muito legal. E aí, nisso, a gente já começou, todo o processo foi bem na pandemia, né? Então, assim, todos os cuidados foram feitos. Acho que foi uma das primeiras produções pós-pandemia, assim, né? Foi. Tanto que a gente... nossa, lançou o quê? Final de 21? Novembro de 21. Fazendo 2 anos agora. Novembro de 21. E aí, a gente foi pro Rio, tive que me mudar pra lá durante esse período. E eu lembro que a gente fazia teste do Covid a cada 24... Não, a cada 48 horas. Era um dia sim, um dia não. Fazia direto? Olha, uns 80 no mínimo. Assim, mas eles eram super preocupados. Tem que ser, isso, né? E aí, deu tudo certo, assim. Eu recebi um acolhimento muito legal deles lá, principalmente da parte de figurino. Que é mais difícil. Até roupão do meu tamanho eles fizeram, assim. Então, eu achei muito legal. Agora, precisa de mais, né? Claro. E aí, eu acho que tem uma coisa muito legal de Verdades Secretas, que é o seguinte, olha essa. Quando rolou Verdades Secretas 1, eu tava na faculdade de medicina ainda, porque a gente tá falando de 2014, 2015. Depois demorou bastante. Bastante. E aí, eu lembro que passava super tarde. E na época eu não assistia, porque eu trabalhava além de fazer a faculdade de medicina, então eu tinha pouquíssimo tempo pra dormir e eu não assistia. E aí, eu comecei a namorar começo desse ano. E o meu namorado, desde que a gente se conheceu, falando, tu tem que assistir Verdades Secretas, tu tem que assistir Verdades Secretas. Resumo da história, eu fui assistir Verdades Secretas 1, assisti assim, ó, e é grande. E eu devorei, sei lá, em um mês, assim. E ele o tempo inteiro me falando, tu tem que assistir a 2, tu tem que assistir a 2. Não vou te falar porque você tem que assistir a 2. Amei! E aí eu ficava
emputecido com o Visque e a Lordeca no 1, com as Nossa. coisas que falavam. Porque foi uma mudança. Eu vejo o teu papel vindo em Verdades Secretas 2 como uma reparação histórica, inclusive. Sim. Porque era bizarro as Não, coisas que eram faladas. E nada a ver com aquela novela, com o elenco em si. É porque era o normal na época. Era todas assim. Muito pelo contrário, porque o Rainer, nossa, queridíssimo. Imagino. E na época, mas 2015, 2016, era isso que se tinha sobre pessoas gordas na TV, Sim. né? E aí, de repente, menina, quando tu me aparece em Verdades Secretas 2, eu achei, assim, ó, sensacional. E o desfecho da personagem é muito bom, né? É sensacional. Eu gritava, assim. Tanto que o dia que eu vi o desfecho principal, a gente já tava em contato pelo Instagram e eu ainda te falei. E eu tava vendo naquela hora, eu não sabia realmente o que ia acontecer, assim. Eu achei maravilhoso, até porque tirou do estereótipo. Sim. E trouxe uma mulher gorda como uma mulher gorda. Que tem os seus desejos. Exato, que tem a sua vida. Engraçado que eu recebia tanta mensagem na época que tava passando na Globo, inclusive, que das pessoas falando, Vitória safadinha. Eu falei, gente, não sou Vitória. Sou Maiara, só pra lembrar. Eu amei. Mas foi de uma representatividade muito importante, assim. Eu lembro que o meu papel não era nem um papel de tanto destaque, mas eu lembro que eu fui virando um destaque, principalmente dos veículos de comunicação, porque aquilo era uma novidade. Era uma coisa nova. Então, gente, rezando pra ter a 3, né? Ai, tomara. Tem boatos? Olha, Tu nunca ouviu nada? já ouvi. Já ouviu? Já ouvi. Tomara. Nossa, eu devorei a 2 igual eu devorei a 1, assim. Foi maravilhoso. Porque ficou um cliffhanging ali no final, né? Ficou. O que será? Qual foi o final mesmo que valeu? Tem mais isso, né? Qual que foi o real? Entendeu? Eu acho que tinha que ter a 3, viu, Valcir? Bora. Eu acho. Como se o Valcir fosse ouvir o meu podcast. Vai saber. Ele me segue, uai. Boa. Vai chegar nele, então. Ô, Mai, e me diz uma coisa. Como que é essa questão do personagem, do ator, da atriz gorda dentro da mídia? Eu tenho ouvido falar, por enfim, começar a conviver com outras pessoas, com outros artistas gordos, que é realmente, assim, 70, 80 pessoas e uma pessoa fora do padrão. Sempre. E olhe lá, né? Olha lá. E às vezes eles, por ter essa cota, eles acabam pegando tudo em uma pessoa. Então, a pessoa que eles pegam que é gorda, ela também é preta e ela também tem vitiligo. Entendi. Ou ela tem uma deficiência. Meu Deus. Tudo pra acabar Diminui a cota ainda mais, né? Exatamente. Então, assim, não é que eu tô calejada, mesmo porque eu ainda não desisti da minha carreira e nem pretendo. Mas é difícil, porque a gente parece que nada e não chega na ponta da praia. Então, é difícil mesmo. Principalmente quando é relacionado a pagamento, né? A gente é muito chamado para muito evento, mas ninguém quer pagar a gente. E os artistas magros sempre são pagos. Exato. Então, é uma questão de posicionamento nosso também. A gente tem que agregar valor ao que a gente é. Total. Tem que se valorizar mesmo, né, Mai? Exatamente. E tem uma coisa que acontece muito dentro do meio de vocês, eu imagino, não sei, que é uma competitividade, assim. Tu acha que rola muito ou não? Rola, mas rola em todos, né? Hoje, em todos. Independente de ser plus ou não, rola super. Independente. Pelo nosso mercado ser um pouco mais enxuto, eu acho que ela é mais direta porque são poucas oportunidades também, né? Claro. Aí acaba não sobrando tanta coisa. Mas realmente, eu sou uma pessoa que eu tô há quase 20 anos no mercado e você não me vê envolvida em fofoca nenhuma porque eu não quero nem saber. Começou a falar mal de fulano pra mim, eu saio fora. Eu quero fazer o meu trabalho. Total. Eu quero levar a minha voz pro máximo de pessoas que eu conseguir. Acessibilidade, principalmente, em relação à vestimenta, que eu sei que ainda é um tabu pra muita gente, por mais que a gente que tá inserida no mercado tenha diversas opções, diversas, a gente veja diversas mudanças, tem gente ali do interior do Piauí e não sei, que não tem acessibilidade, e a gente precisa levar isso pra elas. Com certeza. E eu acho que o que mais me pega, assim, sempre que a gente fala de representatividade de pessoas gordas, é que cara, a gente tá em um país que mais da metade das pessoas estão acima do peso padrão, né? Exato. E aí eu acho aí que entra um negócio polêmico que eu vou falar. Eu acho a indústria extremamente incoerente. Óbvio. Porque, ao mesmo tempo que eles vendem o tempo todo fast food, propaganda de fast food, propaganda de produtos industrializados e muito condimentados,
eles querem mesmo que a gente consuma esses produtos para cada vez a gente mais odiar o nosso corpo, para cada vez mais a gente consumir da indústria farmacêutica e da estética. Isso. Ela se complementa. A indústria alimentícia e a indústria do emagrecimento, elas estão sempre conectadas mesmo. Isso é histórico. Tem muito estudo científico que fala disso. Exato. O ódio que eles fazem a gente sentir do próprio corpo, ele acaba sendo um engajamento para eles conseguirem mais pacientes, mais clientes. Isso. E é bizarro, Mai, porque eu acho que assim, com a internet, a gente começa a conseguir ter voz também, né? Porque, vamos lá, eu saí lá do interior de Santa Catarina. Se não, hoje eu tenho 80 mil pessoas que me acompanham na internet. Se não fosse a internet, eu jamais ia conseguir alcançar o público que eu alcanço hoje. 10 anos atrás, isso não era uma coisa viável, não era uma coisa comum. Porque só a grande mídia conseguia veicular. E eu percebo que a internet é provavelmente o nosso veículo para começar a trabalhar para melhorar isso, né? Com certeza. Porque a gente começa a ver pessoas como tu, como a Rafa, como a Flúvia, todas as outras pessoas que a gente já citou aqui, que a gente ainda vai citar, que começam a estar ali alcançando pessoas reais, que se identificam com a gente e entendem que, opa, eu posso ser feliz sendo gorda. Sim. Eu posso construir saúde sendo gorda. Não é só sobre o tamanho da minha barriga. Tem várias outras coisas que me dão valor e que impactam na forma como eu me posiciono onde eu passo, né? Exato, e as pessoas acham que só porque a gente tá ali na linha de frente que a gente não faz nada pra melhorar a nossa saúde. Que não, ela se entope de fritura o tempo fast food todo dia. É fast food todo dia, não é assim que funciona. A Rafa falou pra mim que faz pilates. O meu filho mesmo falou outro dia, ele falou assim, nossa mãe, é você que menos come aqui em casa. Tipo, as pessoas têm um estereótipo de que a gente vai fazer pratos imensos, né, aqueles pratões gigantescos de comida. E não é assim, gente. A Rafa falou pra gente no episódio que ela teve aqui comigo que faz 5 anos que ela faz pilates. E que toda vida que ela posta que ela tá fazendo pilates, alguém comenta: ai, que bom que você começou, agora vai, você vai conseguir. Gente. E se a pessoa não posta, ela não tá fazendo nada. Isso. Tipo, tem que postar pra provar que ela tá fazendo uma atividade Como física. se o exercício servisse só pra perder peso, né? Se ela não tivesse ali, enfim, fazendo porque ela gosta, porque ela quer se movimentar, porque faz sentido pra ela. E que acaba sendo muito mais coerente dentro da vida real das pessoas, e né? E mesmo que ela, se ela estiver fazendo pra perder peso, o corpo é dela, faz o que ela Exato. quiser. E ninguém tem o direito de ficar opinando. Total. É isso. E eu acho que não tem problema nenhum a pessoa chegar e falar assim, não, gente, eu preciso perder um pouco de peso, eu quero perder um pouco de peso. Beleza. E esse era um ponto que eu ia chegar e que era bem... Veio do jeito que tem que ser. É tipo tu virando modelo aí. Porque... O que hoje ainda te incomoda no fato de ser uma pessoa gorda? Não tô nem falando tu contigo. Falo mais de acessibilidade, de dia a dia. Tu ainda... Com certeza tu enfrenta barreiras, claro, né? Principalmente eu acho que acessibilidade em lugares públicos. De caber mesmo. De caber. De pertencer. Assim, de... Fala assim, tá bom, então já que eu não caibo aqui nessa cadeira, ou então essa cadeira tá me apertando, é porque eu não devo estar aqui. Total. Sabe que quando eu construí eu construí uma clínica nova em Floripa, né? Eu atendo pouco presencial hoje, mas a gente tem um consultório lá. E aí, quando eu chamei as arquitetas pra fazer o projeto, a primeira coisa que eu falei pra elas foi: o meu consultório precisa ser acessível pra pessoas gordas maiores. E aí, a primeira coisa que elas me disseram foi: o que é uma pessoa gorda maior? A minha cara foi tipo isso. Aí eu comecei de novo, né? Tá bom, vamos lá. Eu preciso que seja bem grande, que caiba qualquer pessoa. Pensa numa pessoa de 200 quilos. Essa pessoa tem que se sentir confortável em passar em todos os espaços. Isso. Ela não tem que virar de lado pra passar na entrada. A cadeira pode até ter braço, mas esse braço tem que ser bem largo. Tem que ser móveis firmes. Não pode estralar quando a pessoa sentar. Porque eu já pesei 128, né? Então, eu consigo entender um pouco do que vocês acabam... Eu passei um pouco por isso. Então, eu consegui entender que tem questões que realmente impactam, né? E no teu dia a dia ainda é essa coisa da acessibilidade física mesmo. Ainda é o que mais pega pra ti. É o que mais pega. E também, eu acho que cada um sabe o seu limite, sabe? Eu acho que cada um, na sua vivência, vê onde que tá faltando. Total. Eu tô numa fase da minha vida hoje que eu preciso perder um pouco de peso, porque eu sinto que eu tô ficando mais velha. E, consequentemente, o meu pique não é o mesmo. E eu gosto de ser uma pessoa ativa, sempre fui. Sempre fui uma pessoa ativa. E eu vejo que isso, hoje em dia, tá me atrapalhando um pouco. No quesito de mobilidade, de não me sentir de me sentir muito cansada. E eu não quero isso pra mim. Claro. E aí, eu acho que é um bom momento pra gente falar de romantização da obesidade, né? Porque é muito fácil as pessoas que veem a gente falando de gordofobia acharem que a gente tá falando que ninguém precisa perder peso, ou que ninguém pode perder peso. Gente. Ou que a obesidade não existe, que não é uma condição que não é um problema de saúde, que não aumenta risco de outras condições. É zero sobre isso, né, mãe? Zeríssimo, zero. Senão, ninguém faria exame nenhum pra ver se tá tudo bem, né? Deixa pra lá. Vou fazer. Esquece. Não, né? Não é assim, não. A gente tem que cuidar, sim. A gente tem que entender do porquê que a gente deve perder um pouco de peso.
Mas é um entendimento que a gente tem que ter primeiro com a nossa cabeça, porque é ela que rege todo o resto, e com profissionais que levam a gente a sério. Total. Então é um combo, né? Eu acho que aí é o momento. Porque se você começa uma dieta, uma reeducação alimentar com a cabeça toda lascada, isso só vai acarretar muitas outras coisas pra você. Uma dieta, sei lá, uma dieta muito restrita. Total. Você tá ruim da cabeça, aí você começa uma dieta muito restrita que vai te cortar tudo que você mais ama de comer, ou mais ama de fazer. Você vai ter que cortar sua vida social, você não vai poder sair, não sei o que, não sei o que. Gente... Qual que é o rolê da vida, Qual né? é a chance de sucesso de um rolê desse a longo prazo? Zero. Inclusive, os estudos nos mostram, Mike, que mesmo quem consegue perder peso tem uma altíssima chance de reganhar peso. Gente, a vida inteira. Eu fiz, olha, todas as dietas que você imagina, eu já fiz. Teve uma que eu fiz até do atum com sorvete. Gente, eu tô chocado. Atum com sorvete é nova. E olha que eu já ouvi falar de dieta. Mas não misturar, não mistura. Tá, menos mal. Era o seguinte. Gente! Eu comia assim, olha só. Olha isso, que bizarro. No almoço eu comia uma latinha de atum em água. Só. E na janta uma bola de sorvete de creme. Misericórdia, gente. Qual que é a lógica Como disso? que você não vai emagrecer? É óbvio que óbvio. emagrece. Mas e depois? E os nutrientes? E a falta deles? Como é que funciona? A sustentabilidade disso tudo, Exato, né? e eu sou uma pessoa que eu gosto de me nutrir, eu gosto de sentir que o meu corpo tá sendo nutrido. Eu sou aquelas pessoas que vai nos hotéis e pede suco verde, porque eu amo suco verde. E aí fala, nossa, mas você tá fazendo dieta? Gente, eu só tô tomando, me deixa tomar tomar suco verde em paz, né? Agora, só porque eu sou gorda, eu não posso querer comer uma salada? Exato. Nossa, isso é tão comum. Os meus pacientes me contam muitas experiências que eles passam dentro de casa, inclusive. Porque às vezes o pai, a mãe, o marido, a esposa, na tentativa de ajudar, faz esse tipo de comentário. E, cara, ferra com a vida da pessoa, né? Porque as coisas que estavam fluindo, de repente param de fluir e a coisa não anda mais, né? E fora essa questão que você falou de pessoas dentro de casa também é um negócio muito sério a ser tratado, porque muitas das vezes essa questão emocional que vem da relação da pessoa com a comida vem de dentro de casa, né? Total. A gente tem estudos científicos que falam, principalmente aí falando de transtorno de compulsão alimentar, né? Que não é a mesma coisa que a obesidade. A gente tem pessoas magras que têm compulsão alimentar e pessoas gordas que não têm compulsão alimentar. A gente tem alguns estudos que mostram que a cobrança familiar pela perda de peso na infância e na adolescência é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de um transtorno de compulsão alimentar ao longo da vida. E a pressão estética por si, seja gordofobia ou só pressão estética, ela é um grande causador de compulsão alimentar. O circuito cerebral que controla a vontade, que controla o desejo de comer, acaba sendo modificado, acaba sendo alterado. É porque você é tão restringido a vida inteira que vai chegar uma hora que você quer ali acabar com tudo que tem na mesa o tempo todo. E a comida acaba sendo esse lugar de conforto, de refúgio. Né? De refúgio, exato. Tem um filme agora que, apesar deles terem cometido um erro gravíssimo de colocar uma pessoa magra pra fazer uma pessoa gorda, a baleia, ele retrata a realidade de muitas pessoas que eu atendo, de fato. As pessoas assistem aquele filme, às vezes elas ficam chocadas. Eu assisti, achei super forte e tal. Tu assistiu ou não? Assisti. É forte pra caramba, assim. Mas eu olhei aquilo e falei, tá, gente, é meu dia a dia. Essas são as pessoas que eu atendo, é exatamente assim. Isso é muito mais comum do que as pessoas pensam. Sim. Muito mais, né? E essa coisa do distúrbio alimentar, é importante que a gente entenda que tá intimamente relacionado com a gordofobia e com a pressão estética. Tanto que quem fala de comportamento alimentar, geralmente vai falar de uma passabilidade maior pros corpos gordos, né? Com certeza. E pra gente parar de achar que todo mundo tem que ser magro pra ser bonito, pra ser feliz, pra ser saudável, não é por aí, né? E quer saber de uma coisa? A sociedade, pra sociedade, nunca vai estar bom. Porque a pessoa vai emagrecer e falar, não, mas eu preferi ela gorda, olha como ela tá flácida. Porque, mas, nossa, fez bariátrica, só perdeu 30 quilos. Porque... Gente, parem. Isso. Simplesmente não falem. Jojo vou falar até pra câmera. Gente, parem. Para com isso, cara. Jojo tadinho tá aí, né? Gente, eu não me conformo, de verdade. Super ativista, super body positive. De repente, ela fez uma cirurgia bariátrica e as pessoas começaram a metralhar ela como se ela não tivesse direito a isso. O corpo é dela. Eu amo Jojo. Exato. Amo Jojo. E a Jojo, ela nunca deixou de fazer as coisas dela por conta do corpo. Ela nunca deixou de ser feliz por conta do corpo. Ela decidiu mudar por necessidades dela. Perfeito, que não dizem respeito a mais ninguém. E ela mudou. Pronto, Total. Eu não vou deixar de seguir a Jojo porque ela fez bariátrica. Cara, teve Agora, eu muita deixaria gente de falando seguir disso. uma pessoa que fez bariátrica
se ela começasse a invalidar toda a vida que ela tinha lá atrás. Porque aí eu já acho que é um problema. Total. Ou uma pessoa que passa por uma bariátrica e de repente se vê gordofóbica, né? E o que que tem? Tem muitas. Aí sim é um ponto. Na real, é que muita gente que é gorda é gordofóbica, né? Isso é muito comum. Às vezes, quando eu começo a falar sobre isso com os meus pacientes, eles falam, ai, Lógico eu sou que é. gordofóbico. Eu falo, Ó, isso sabe mesmo. essa frase que você fala? É gordofobia. Isso. É muito legal o tipo de conteúdo que eu tenho feito, porque as pessoas comentam muito assim, né? Gente, então eu sou gordofóbico. E eu falo, sim, você é. Exatamente isso. assim. Repense, você tá errado. Exato. E aí, de novo, quero puxar mais uma novidade aqui, hein? Opa! Beleza, GG. Tá chegando agora. Fala mais pra gente desse projeto, Mai. Bom, Beleza GG, ele começou em 2016, na sua primeira temporada, que é um reality doc que mostra um pouco sobre a nossa rotina, né? De modelos de plus modelos size. plus size. Na primeira temporada tinha eu, Denise Gimenez e a Flúvia. E aí a gente falou sobre alguns assuntos da nossa vida, porque não dá também pra fazer tudo, que senão, né, coitados. E aí a gente veio com a segunda temporada em 2019. Foi 2019? Foi 2019. Mostrando outras coisas com uma participante nova, que foi a Nawane, que é uma modelo plus aqui do Brasil, que mora em Londres a trabalho. Tá. E agora a gente tá chegando aí com a terceira temporada. A gente tá muito feliz, porque é um programa que foi dada essa oportunidade por um canal que muitas vezes ainda é, inclusive, muito ligado à estética, que é o canal I, né? Então, dali tem as Kardashians, que sempre foram modelo de Fala muito de moda o canal I, né? Não só moda, mas eu acho que essa questão estética de cirurgias plásticas, as Verdade. Kardashians são ditadoras de padrão. Total. Então, se uma Kardashian aparece um pouco mais robusta, as pessoas vão falar, nossa, da hora, não sei o quê. Se elas aparecem um pouco mais magras, ai, gente, não, agora a Kim Kardashian tá magra, a gente precisa chegar nesse shape. Entendeu? Então, sempre foi isso. E o canal I ter dado essa oportunidade e de lá pra cá ele ter tido tantas mudanças na sua grade relacionadas a diversos temas que são realmente inclusivos, isso deixa a gente muito feliz. Então a gente tá chegando agora com a terceira temporada com algumas mudanças também. Eu e Flúvia continuamos. E agora temos Nawane, Elisa e Mika, que são mais outras duas que entraram aí pro Então nosso são time. 5 modelos. Agora são 5. E aí é uma série documentária. Uma série documentária que mostra o nosso dia a dia, mostra um pouquinho dos nossos dramas, dos nossos conflitos. E nessa temporada tá muito especial porque eu me abro sobre a minha saúde mental. Sobre problemas que eu tive aí pós-pandemia, durante a pandemia, que afetaram também na minha saúde física. Então, são assuntos que vão ser extremamente pertinentes e até um pouco ligados ao que a gente tá falando hoje. Total, cara, que demais. E quantos episódios são, tu sabe? São 10 episódios. Ah, é longo. É 10 semanal? episódios de 45 minutos. Nossa, é super longo. Eu vou assistir com certeza. muito Novembro legal. já tem data? Acredito que bem comecinho de novembro, tipo 2, 3 de novembro. Boa. Mas eu te confirmo. E eu vi um spoiler aí do Beleza GG, que tu fala nesse spoiler, e às vezes a fala tá fora de contexto, mas eu quero saber mais ali. Que tu tava pensando em fazer uma abdominoplastia. Sim. Fala mais pra mim disso, eu fiquei super curioso, Maia. Seguinte, no final da segunda temporada, eu fiz uma consulta com um cirurgião plástico, porque apesar... aquele efeito sanfona da vida inteira, de emagrecer, engordar, eu acabei ficando um pouco flácida na região abdominal. Também as 2 gestações. Claro. Enfim, todo um contexto. Isso me atrapalhava muito no quesito de modelar, de fazer moda praia. Tá, entendi. Muitas marcas ainda gordofóbicas não me contratavam por conta disso. Isso foi um pensamento que eu tive lá atrás, tá? Ele mudou um pouco depois de alguns fatos. E eu queria fazer uma abdominoplastia só pra tirar essa parte flácida de baixo da barriga. Não fazer a barriga toda, mas só tirar essa parte de baixo. Flacidez mesmo. Só que eu sempre tive muito medo de cirurgia. Então eu tava naquela, vou, não vou. E aí não fui. Resolveu não fazer por causa do medo da cirurgia mesmo. Também. E aí logo depois veio a pandemia. Aí já não podia mais fazer nada mesmo. Entendi. Mas então aquele teaser é da segunda temporada. Não, então, esse teaser é da terceira. Mas é um pegando, take... É porque foi o final da segunda, entendeu? Entendi. Eu achei que era um plano que tava passando na tua cabeça agora. Não. Tá. Hoje tu não pensa mais em fazer? A princípio, não. Não. E tu tá lidando melhor com essa flacidez. Porque acho que é isso, né? As marcas cobrarem isso eu não ou tô deixarem... mais flácida porque eu engordei. Ah, tá. Entendeu? Resolveu a flacidez de certa mas forma. não é bem assim, né,
realmente queria ter engordado, mas enfim. Porque as pessoas acham, tá tudo bem pra ela ter engordado. Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim. São várias questões que a gente sabe lidar, porém, não que a gente gostaria de ter acontecido. N fatores. E faz quanto tempo que tu não procura um tratamento de perda de peso, mãe? De perda de peso? Quanto tempo? Quando foi que eu me consultei com a Natália? Acho que tem uns 2 anos. 2 anos. É. E pra ti ainda é uma coisa, tipo... ter que passar por esse Não, processo de não novo. mais. Hoje já é uma coisa de boa. Já é uma coisa de boa. E provavelmente ficou mais de boa pelo teu próprio letramento dentro disso tudo, Sem né? dúvida. Por isso que é muito importante essa pauta, cara. A gente tem que botar isso na cabeça das pessoas. Não, com certeza. Se odiar não é o caminho, Não né? é o caminho. O caminho é vocês procurarem seguir pessoas que são compatíveis com a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e que tenham mais ou menos o mesmo estilo de vida que o seu, para você até aí se atentar e procurar, às vezes, um profissional que realmente vai saber te encaminhar por um lado positivo. Então, prestar atenção nesses sinais, assim. Eu vi nessa última semana um evento que teve aí, bombadão, que tu tava presente, várias outras pessoas gordas aí. Eu sei qual que é, o negócio de Halloween, né? Isso, A gente pode falar o nome da marca, que me deu um branco, tá? É Sephora. Sephora, boa. Eu tava com ela na ponta da língua, mas era o problema. Jura, quem sou eu pra não falar o nome da Sephora, né? Me poupe. Como que é esse rolê, Mai, de estar figurando nesses espaços que provavelmente há pouco tempo vocês não eram chamados e chamadas pra estarem presentes assim, né? E hoje vocês passam a estar presentes junto com outras grandes personalidades que são pessoas magras. Tu tem se sentido acolhida, respeitada, Muito. inclusa nesse tipo de espaço? Eu, inclusive, pós-baile, eu fiz até um depoimento no Instagram falando sobre o Pedro Rocha, que é o Relações Públicas, que cuida desse casting pra chamar pro baile. Que ele realmente, ele é muito antenado nesse quesito de minorias, assim, sabe? Ele é sempre... Ele faz questão de ter essas pessoas ao lado do time Sephora. Inclusive, semana que vem eu vou lá na fábrica, no escritório novo deles, pra gente iniciar uma parceria aí muito legal pro ano de 2024. Massa. E ele se preocupa tanto com isso que ele faz, assim, questão. Ele chega pra gente falar, você vai mesmo, hein? Que não sei o quê, que não sei o quê. E lá dentro do evento mesmo, a gente se sente acolhida porque não tem essa questão de falta de acessibilidade. Você entra lá, todo mundo te trata super bem, a não ser as outras pessoas que aí você não tem controle, né? Claro. Os próprios jornalistas, o próprio time Sephora. Eu apareci em vários vídeos do próprio evento, assim. E sem ser a pedido dele, assim. Mas também tu tava maravilhosa, Eu né? caprichei, né? Nossa, meu Deus, tava demais. E aí entra uma outra questão que é a dificuldade da gente encontrar esse tipo de vestimenta que você não tem que mandar fazer. É muito difícil. Difícil, muito difícil. Fantasia, de modo geral, já é difícil. Imagina pra uma pessoa gorda maior. Tem não. Tem que mandar fazer, não tem outro jeito, né? Que massa, que massa. E me diz uma coisa. Como que foi pra Mayara criança ser uma criança gorda? Horrível. Era um ponto de sofrimento lá atrás? Muito. Sofri muito. Porque ao mesmo tempo que eu achava que não tinha nada de errado comigo, as pessoas diziam o contrário. E aí, como é que faz uma criança achar? Como que uma criança que tá formando tudo dentro dela, assim, a cabecinha dela tá se formando, as suas opiniões estão se formando. Como que é pra você entender que uma pessoa que tá ali do outro lado fala que, não, você não pode ser assim. E aí você fala, mas por quê? Por que eu não posso? O que tem de errado comigo, assim? E a gente foi criança em uma época que era duro, né, mãe? Eu tenho quase a tua idade, só um pouquinho menos. Mas tô quase perto de ti aí. A gente foi criança numa época que era muito duro, porque a gente não falava disso. Não, e aí eu me mascarava. Porque aí eu chegava na escola, alguém me xingava, e aí eu fingia que tava rindo pra sair logo daquele lugar, aí eu chegava em casa e desabava. Então era assim que eu lidava. E aí o que acontecia? O que era conforto? Comida. A comida. Cara, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Eu chegava em casa, minha mãe via que eu tava triste. Ela, eu comprei um negócio gostoso pra você. Na melhor das intenções, de tentar consolar, de tentar trazer conforto, né?
Ainda bem que hoje a gente tem falado disso e eu acredito que as escolas têm tomado um pouco mais de cuidado nesse sentido, né? Sim. De coibir esse tipo de fala. O bullying, que hoje é super comentado e que tem que ser comentado mesmo, tem que ser divulgado mais a respeito disso, né? Concordo. Eu tenho a impressão de que essas novas gerações de crianças são mais atentas a isso, são Sim. mais cuidadosas, né? Eu tenho um filho de 16 anos. E eu vejo que essa geração de hoje é um pouco mais cuidadosa, assim. Ainda tem bullying, Claro, muito claro, bullying. claro. Mas eu acho que tem algumas pessoas, dentre essas, ou dessas pessoas que tem um pouco um choque de consciência. E aí dá um toque ali, ó, fulano, não é legal Não é legal isso aí. não. E na nossa época não tinha isso, Não, né? era Meu todo Deus, mundo. era todo mundo. Todo mundo. Inclusive a gente mesmo. Isso que eu ia te falar. Inclusive a gente, mas Porque com se me a gente. chamavam de gorda, eu chamava aquela lá de sei lá, Quatro de olhos. tampinha. Isso. E também não é legal. Total. Eu fui uma criança gorda e viado ainda. Então era isso. Eu tinha uma amiga na escola. É difícil, E era cara. isso, sabe? Todo dia levando xingamento e nananã. E invalidado em vários sentidos. E em casos mais graves, crianças que apanham. Isso. São presas dentro de banheiro, de escola. Então, assim, eu, graças a Deus, nunca tive não cheguei a esse ponto. Graças a Deus. Mas assim, Mas eu conheço muita gente que passou Ô, por Mai, isso. e me vem uma outra coisa aqui na mente agora. Eu ouço muitas pessoas que chegam até mim e me perguntam como falar disso com um filho, por exemplo. Entende? Tipo, porra, eu tenho um filho, eu tenho uma filha que é gorda. Me preocupo com a saúde real dessa pessoa. Não quero ser gordofóbica com essa criança ou com esse adolescente. E é uma situação muito delicada, porque ao mesmo tempo que quer ajudar, também não quer vir com todas essas falas discriminatórias e tudo mais. O que tu pensa disso? Como que faz isso? Difícil, né? Eu acho difícil pelo fato... se for um parente tipo mãe e pai, eu acho mais fácil. Mas se for um parente distante, eu acho que pode conversar com a mãe ou o pai dessa criança. Eu acho que é uma boa opção. Porque às vezes a criança não vai entender da maneira que você gostaria. Esses dias uma pessoa me perguntou isso e eu fiquei... E sem generalizar, gente, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei pensando assim, cara... Provavelmente essa relação desse pai, desse mãe com esse filho, com essa filha, já não tá legal, né? Então, aí é que tá. Entende? Porque se a relação tivesse legal, provavelmente não haveria insegurança desse diálogo. Esse diálogo já estaria aberto há mais tempo, né? Pra buscar ajuda. Esses dias uma seguidora mandou numa caixinha do meu stories. Como eu recomendo o teu perfil pra uma pessoa gorda sem ser gordofóbica? Eu falei, não recomende. Se tu não tem intimidade, se tu tem esse medo... Se você não tem intimidade e a pessoa não te pediu... Exato. É isso. Não tem que recomendar, entendeu? Apesar de eu não falar de emagrecimento, Isso que eu ia falar, mas propriamente dito. ela pode até indicar como uma forma de falar assim, cara, olha que incrível esse nutrólogo que não é gordofóbico. Isso, na pauta do letramento olha o que ele fala mais, sobre né? saúde. Total. Exato. Só que aí tá tão estrutural, né? É muito estrutural. A gente ser gordofóbico é mais fácil do que a gente não ser. Ainda mais se for uma pessoa magra que tá falando isso, Total. né? Aí ferra com tudo. Total. E geralmente é, né? E geralmente é. E o que vem de projeto novo pela frente, Mai? Então, temos aí Beleza GG3, né? Que tem vindo. Tem um outro programa de TV que vai lançar, não sei se esse ano, mas a gente vai gravar agora em novembro, que chama New Faces, que vai achar um novo rostinho na moda com diversidade. Então, assim, não tem um padrão específico pra... Que massa! Quem vai apresentar a Daniele Suzuki, eu vou ser uma das juradas. Que massa! Vai ser muito incrível. É tipo um reality também. Tipo um reality também. De qual é o canal do que é? I também. Do I também. Do I também. E tá se superando, hein? E aí temos aí tapete vermelho pra chegar, pra fazer. Tem muitas coisas boas vindo, assim. Que massa. Tô muito feliz. Sabe que eu recebi um contato esses tempos, eu falei isso com a Rafa também. Eu recebi um contato esses tempos de uma marca me chamando pra modelar. Uau! Sim, e aí eu falei... E você foi, né? Óbvio que não, para! Eu me arrependi, pra ser franco. Eu imaginei. Pra ser franco, depois que eu parei pra pensar, me arrependi. Porque na época eu falei assim, gente, eu modelar? Não, né? Por quê? Exato! Não sei também por quê. Acho que muito pelo fato de ser médico e de ter esse lugar, apesar de eu já ser um médico bem diferente, acabou tendo esse lugar de não querer misturar as duas coisas. Que tinha uma coisa de cueca e nananã e tal. Pô, e daí... legal. Acho ótimo. Pensando depois, assim, eu acho que eu teria encarado, sabe? Mas eu fiquei um pouco receoso, assim, né? Tu, quando recebeu a proposta, foi de cara, né, mãe? Nem pensou, precisava da grana também, isso, né? Inclusive, exato, e acabou sendo um divisor de águas nessa questão pra mim de acessibilidade. Porque eu fui começando a entender o mercado e muita coisa começou a fazer sentido. E só de eu conseguir levar tudo que eu aprendi, tudo que eu passei pra o máximo de pessoas que eu consegui, nossa, isso me faz um bem danado. Porque se eu tivesse, na minha época de criança, adolescente, e até um pouco
mais pra frente, se eu tivesse alguém como referência que fizesse tudo isso, eu acho que eu teria sofrido um pouco menos. Boto fé, com toda certeza. E hoje tu tem feito foto e tu tem feito passarela também? Passarela também faço. O que tu gosta mais de fazer? Eu gosto de apresentar, eu gosto de falar, eu gosto Tu de gosta hablar. mais de falar do que... Hoje tu te vê mais como... Se tu pudesse escolher, tu seria mais apresentadora do que modelo. Mais apresentadora e atriz. E tem algo pra rolar nesse sentido aí, além dos que já tá rolando? Estou buscando. Ai, que massa. Vou ficar na torcida, vou ficar na torcida. Ia ser demais, né? É que, voltando, né? Não que isso seja 100% do motivo, óbvio que não, que conta muita coisa. Mas a gente ainda é um pouco excluído nesse rolê, né? É isso que eu ia dizer, eu fiquei aqui pensando agora, eu não consigo lembrar de uma apresentadora ou um apresentador gordo. O Faustão, só. É, o Jô. O Jô. Mas que esteja hoje na TV, não. Mas nunca uma mulher. Já Nunca uma parou pra mulher, pensar? exato. Porque o homem mais gordo, ele sempre... Ele era criticado também, mas muito menos. Porque a pressão estética perante a mulher é muito maior, nem né? se compara, nem se compara. Tanto é que os próprios distúrbios alimentares são muito mais comuns em mulheres do que nos homens. Muito mais, assim, muito mais. Vem aí, hein? Não sei. Aí, eu senti hein? aqui. Eu também senti, Eu ó. senti aqui que vem aí. Alguém falou no meu ponto aqui. É, vai rolar, vai rolar. Ô, Mai, e me diz uma coisa. Tu te envolve de alguma forma no movimento mais ativista anti-gordofobia? Sempre, Sim, sempre. Inclusive, a Rafa tem um projeto aí, não sei se ela falou aqui, de lei, pra se juntar aí com... Com a Malu, com a Agnes. Isso, ela me chamou também pra fazer parte e a gente tá sempre juntas, assim. Ai, que legal, que legal. É fundamental que vocês que têm mais voz consigam levar isso pra frente, né? Sempre que eu posso, assim, aceitar pra ir em podcast, em palestras, pra dar o meu depoimento ou passar alguma coisa pra... Ainda mais onde seja um ambiente onde tenham mais pessoas magras, eu adoro ir nesses lugares. E deixar as pessoas constrangidas. É isso, né? Eu amo. Eu falo assim, você, quando você recebe uma pessoa gorda na sua casa, você se preocupa onde ela vai sentar? Aí a pessoa fica super sem graça. E é no constrangimento que a gente gera uma mudança. Esse constrangimento, ele é muito confortável pra gente, né? Que tá um pouco mais letrado, assim. A gente se sentiu desconfortável a vida inteira e teve que lidar. Total. Por que uma pessoa que é magra, padrão, não vai conseguir lidar com isso? Eu vejo isso no lugar de homem gay, assim, né? Eu e meu namorado, a gente faz questão de abraçar, de dar a mão, de ser quem a gente é, onde a gente tá. E a gente mora no estado que é mais preconceituoso do Brasil, sabe? A gente mora em Santa Catarina, né? Então, cara, onde a gente tá, a gente faz questão de ser quem a gente é. E a gente sempre nota esse desconforto e acha maravilhoso. O desconforto, ele traz a mudança, né? Então, eu acho que é a partir daí. Galera, provoquem desconforto. Por favor. Precisamos. Em todas as áreas. A gente precisa disso. Porque quando a gente se cala e quando a gente se rende ao que as pessoas falam sobre a gente, nós vamos continuar. Agora... Você tem uma tia que comenta sobre o seu corpo o tempo inteiro. E aí você fica sempre... Ela vai continuar falando. Se um dia você chega e fala assim... Escuta, eu tô um pouco cansada de ouvir você falar isso. Você pode mudar de assunto? Ela vai se sentir... De preferência na frente de outra pessoa. Isso. Pra ela se sentir desconfortável. Envergonhada. Aí você vai ver. Você não precisa ser mal educado. Você só deixa ela desconfortável um Inclusive, pouquinho. é até melhor que seja bem educada. Porque aí tu deixa a pessoa sem palavras, né? Porque quando a gente agride, quando a gente rompe... E teria o direito também de romper e de agredir. De ficar com raiva. Sim. Mas se a gente consegue falar com jeitinho e dizer... Olha só... Esse tipo de fala não tá me fazendo bem. Eu sou uma pessoa zero agressiva. Zero. Assim... Raramente você vai me ver explodir com as pessoas na rua, assim. Eu explodo em casa porque é rotina com crianças, né? essas coisas todas assim. Mas com as pessoas, assim, eu tenho o máximo de cuidado para ser uma pessoa respeitosa, porque se é isso que eu exijo, é assim que eu tenho que ser, né? Mas eu não deixo ninguém pisar no meu calo. Eu não deixo. As tu ouve muita coisa, Mai? Muita. Tu ouve ainda assim? Eu ainda escuto, hoje? eu enxergo. A gente vê cutucadinha. Aí eu falo assim, tá tudo bem? Tu? Eu falo assim, tudo certinho? Tipo, nunca agressiva, mas eu sempre... Eu questiono, porque eu cansei. E eu acho que o fato de tu ocupar o espaço que tu ocupa, a posição que tu ocupa hoje, te dá mais segurança também pra confrontar, né? Porque eu consigo super entender uma pessoa que não se sente confortável em confrontar, em se posicionar, em colocar esse limite, porque é difícil mesmo, Uma né? vez eu fui pra... Todo ano a gente faz uma viagem com as crianças, uma amiga que tem filhos da idade e tudo mais. E teve um ano que a gente foi pra Caldas Novas. E aí a gente tava no parque aquático. Aí a gente tava passando por uma piscina lá de ondas. Aí eu vi uma mulher, duas mulheres juntas.
debochando da gente passando. Porque essa minha amiga também é gorda, minha mãe também é gorda, minha outra amiga que tava junto também é gorda. Debochando da gente passando, né? E falando dessa minha amiga da frente. Aí eu olhei, fiquei olhando ao redor. Aí chegaram os maridos. Normal, não sei o que, nem os maridos. Nem quer saber. O mais triste é isso, né? Que são as próprias mulheres que falam da gente. Total. E aí, passou um tempo, eu comecei a ver e falei assim, bom, será que elas vão contar pros maridos, vão começar a voltar a debochar? Eu fiquei prestando bem atenção. Aí passamos de volta. Aí as duas se cutucaram de novo. Os maridos lá de boa, tomando a cervejinha deles. Nem aí pra vocês. Aí eu cheguei e falei assim, cheguei no marido. Ah, tu foi lá? Fui lá. Maravilhosa. Cheguei, eu não aguentei. Eu juro que eu tentei, mas eu não aguentei. Eu cheguei no marido dela e falei assim, olha, você, pelo amor de Deus, dá mais atenção pra sua esposa. Aí ele, não entendi, porque elas estão comentando da gente o tempo todo. Acho que elas estão entediadas. Se eu fosse você, eu dava um pouquinho mais de atenção pra elas, porque tá complicado. E aí? Nossa, elas já começaram, não, mas o que a gente fez? Eu falei assim, vocês estavam comentando da gente o tempo todo onde a gente tava passando, a gente só tá querendo se divertir. E eu sugiro que você faça o mesmo. Eu queria muito ver isso pra aplaudir. Aí uma senhorinha que tava do lado fez assim, ai, você foi ótimo. Eu amo. Essa sensação é tudo, né? Essa sensação é tudo. Essa semana eu vi, acho que foi um stories que tu postou, que tu pegou um avião e que não precisou usar o cinto já tava adaptado pra ti? Ou a companhia tinha... Não, o cinto deles é grande, simples. É grande pra todo mundo. Deveria ser, na real, né? Pois é. Deveria ser sempre assim. E esse avião específico da Latam tinha um espaço ótimo. Tipo, eu não me senti que eu estava incomodado. Eu tava bem no meio. Tanto que, olha só como a gente é, né? A gente já é tão calejado que eu vi que meu assento tava no meio. E aí eu cheguei um pouco antes. Pedi pro meu namorado me deixar um pouquinho mais cedo lá. Aí eu falei, eu queria ver se não tem um assento ou na janela ou no corredor, porque sou grande, eu tenho um pouco de receio de ficar no meio e atrapalhar as pessoas que estão do lado, porque eu sei como é que é avião. Nossa, a mulher tentou lá, só que o voo estava abarrotado. Não teve como. Aí eu falei, bom, vai, né? Eu já cheguei já pensando no discurso. Falei assim, ó, gente, desculpa aí, porque eu vou apertar vocês. Não vai ter como, vocês sabem como é que é avião. E não. Ficou tranquila. Eu fiquei um pouco surpreendida pro lado positivo, que não deveria ser, que deveria ser uma coisa normal. Exato. Né? Mas espero que as coisas mudem, né? Esperamos. Teve também alguns casos, né? De avião aí que dá treta em relação a isso, né? De a gente ver vídeo e tal. Sim. Teve um caso ano passado, se eu não me engano, que acho que foi fora do Brasil. Da Ju. Isso. E foi aqui. Inclusive, eu que ajudei Ju a conseguir. Mandei mensagem pra Latam. A gente moveu os pauzinhos e pra ela conseguir voltar. Fim? Conseguiu voltar. Conseguiu voltar. Que massa, que bom. Porque, cara... Não faz sentido. Você mandar a pessoa comprar uma executiva? Não, comprar uma passagem extra. Não, pelo amor de Deus. É básico. É uma pessoa. O avião que tem que comportar todo tipo de gente. Não uma pessoa se adaptar a isso. O avião, ele não quer mexer na estrutura toda do avião, então não mexe. Mas separa uns 2, 3 assentos, entendeu? Que custo, gente? Total. É respeito. É fazer você... É fazer a pessoa que está viajando com a sua empresa, que está pagando por isso, se sentir mais confortável. Eu acho que a gente vai viver, eu espero que a gente viva cada vez mais transições em relação a isso, né? A gente viu, saúde mental mudou muito em relação a isso. Se tu lembrar, anos 90, a gente via muitas falas dizendo que depressão é coisa de quem não tem trabalho, é coisa de gente preguiçosa, né? Hoje a gente conseguiu mudar bastante, ainda houve esse tipo de coisa, mas mudou muito. Acessibilidade a pessoas com deficiência foi outra pauta que a gente viu que hoje é muito melhor. Tipo, avião já tem acessibilidade mesmo porque senão tem multa, né? Exato, mas é aí que eu ia chegar. Exato. É aí que eu ia chegar. A gente tem a Rayane Souza, não sei se tu conhece ela, do Projeto Gorda na Lei. Eu vou dar uma palestra no evento delas agora em novembro. É incrível, eu amo o Rai. O Projeto Gorda na Lei vem pra isso, né? Pra construir locais mais acessíveis e, inclusive, eles têm conseguido, se eu não me engano, foram ambulâncias. Eu não tenho certeza se foi no próprio Espírito Santo. Eu acho que sim, que ela é de Vitória, né? Isso. Eu acho que foi no Espírito Santo que eles têm agora as primeiras ambulâncias adaptadas pra pessoas com obesidade, assim. Eu, quando trabalhava em hospital, passei por situações que tu não imagina, assim. De pessoa que é uma pessoa gorda maior, não cabe em tomografia, por exemplo. Eu já tentei marcar exame e não consegui
fazer. Não conseguiu fazer, né? Eu já passei por uma situação horrível, de uma pessoa com obesidade estar em uma parada cardiorrespiratória e a gente não conseguiu utilizar a maca pra reanimá-la porque a maca era muito estreita. E assim, era muito estreita, assim. Tipo assim, né? Exato. A própria maca que tem na ambulância, gente, é assim, gente. É super pequena. Até não pra cabe uma ninguém. pessoa magra é Isso, pra uma pessoa... pequena. Pra todo mundo é pequeno. Imagina pra uma pessoa gorda maior, Sim. né? Então eu acho que é muito válido a gente ver esse tipo de iniciativa acontecendo. Fora o deboche também dos profissionais de saúde, que eu já peguei muita coisa. Nossa. De tipo, ai, nossa, pra trocar essa pessoa de maca vai ter que chamar uns 15. E é triste isso. É triste demais. Porque você tá vulnerável numa situação ali onde você depende desses profissionais. É criminoso até, né? Nossa, é muito triste. Nossa, eu via muito isso em hospital, Eu mano. imagino. Tu falou disso agora? Eu imagino porque a minha mãe quase perdi minha mãe pro Covid, né? Eu também. Ela ficou entubada 18 dias. Nossa, minha assim. mãe ficou 22. Mentira! Aham, mesmo rolê. Olha, eu tô arrepiada. Aham, mesmo rolê. E aí eu ia pro hospital todo dia visitar ela, porque ela, graças a Deus, ela ficou num hospital que eles permitiam na época que a gente visitasse. E aí eu ia visitar ela todo dia. Nossa, era cada coisa que eu escutava. Meu Deus do céu. Não, eu vivi esse ambiente, né? Do lado do profissional de saúde, assim. Eu já vivi experiências de ter que fazer barraco, assim. Eu nunca esqueci uma situação, eu não vou falar o hospital, gente, porque, né, vamos evitar o processo aqui. O processo vem. Mas eu já vivi uma situação que, tipo, o plantão era até 19 horas. A gente tava numa parada cardiorrespiratória de um paciente gordo. Uma parada cardiorrespiratória é aquele procedimento que a gente tem que reanimar, né? Que o coração parou de bater, a gente vai reanimar, entubar e tal. Era um paciente crítico, não vou lembrar agora o que ele tinha, mas tinha uma doença grave, assim, Sim. tava, enfim, à beira da morte ali, mas era nosso papel, reanimar e tentar tudo até que não tenha mais o que fazer, né? Faltava 5 minutos pra acabar o plantão, eu detectei que ele tava em parada, já me posicionei, comecei a reanimar e acionei o resto da minha equipe pra vir. Um profissional de enfermagem olhou pra mim e falou... Bem assim, olhou pro relógio. Eu não vou começar, porque faltam só 5 minutos pra acabar o plantão. E ele é gordo. E ele é gordo. Essa foi a fala dele. Te juro. E assim, é óbvio que é complexo. Não essa situação, né? Mas mobilizar um paciente de uma maca é óbvio que é mais difícil. Gente, mas você tem que fazer. Pronto, tem que ter estrutura pra isso. Hospitais maiores têm, tipo um elevadorzinho, que é com uma manivela, que a gente utiliza pra apoiar a equipe, pra conseguir fazer o transporte de maca. Tem técnica que as pessoas aprendem a fazer. Geralmente a galera da fisioterapia é melhor nisso, que aprende a fazer essa mobilização de no maca. hospital que minha mãe ficou, como ela saiu quando ela saiu do tubo, perdeu muita massa muscular, né? Então ela não andava. Lá eles tinham um negócio que eles enganchavam, que aí pra transportar de um lugar pro outro. Aí, Exato. Isso aí eles conseguiram. É raro, tá? Tipo, no Sul mesmo, em hospital privado, não é todo hospital que tem, não, sabe? Hospital tem, público mesmo não, nunca tem, Não, assim. aí esquece. Exato. Então, é mais complexo, assim. Agora, nada disso coloca o profissional de saúde no direito de cometer esse tipo de atrocidade, né? Pelo amor de Deus. Não dá. Primeiro que ele já sabe, quando ele se forma, ele já sabe que ele vai ter que lidar com isso. Exato. Ou deveria saber, né? Ou deveria saber. Porque assim, gordofobia, por exemplo, é uma pauta que, na verdade, na minha Deveria formação... Deveria ter. Com certeza. Eu não tive acesso a nada de diversidade na minha formação. Nada. Absolutamente nada. Nada. Nem racismo, nem machismo. Nada. Eu só acabei indo para isso porque eu sou viado. Essa é a real. Porque se eu não fosse, provavelmente se eu não sentisse na pele, eu não ia conseguir ter empatia e olhar para as outras coisas. Tipo, você não ia entendeu? sair da sua zona de conforto, né? Exato. Que é o que acontece com a maior parte dos profissionais de saúde hoje em dia. E isso é muito problemático. Eu ia falar uma coisa que me escapou do... lembrei. Da história dos hospitais. Outra problemática que eu já vi acontecer muito, lá no Sul, é muito comum de acontecer isso. A gente tem que transportar os pacientes para fazer os exames de imagem em hospital veterinário. Por não conseguir entrar dentro da maca de tomografia, de ressonância, ter que ir com o paciente para o hospital veterinário para poder fazer os exames. Horrível. Gente, com a tecnologia avançada do jeito que tá hoje em dia. Eu não consigo entender. Não faz sentido. E aí tem um ponto que eu acho que é o... Então, aí a impressão que a gente tem é que a gente quer que as pessoas querem que a gente morra. Isso. Não tem outra Mas é explicação. isso, né? É um grande plano de ódio, né? É um grande plano de não são pessoas, não são válidas. É isso, essa é a impressão que eu tenho. E eu acho que aqui fica um recado muito importante, gente, que se acontecer algum tipo de situação como essa, principalmente dentro de um serviço de saúde, denunciem. Pelo amor, não fiquem quietos, gente. Por favor, por favor. Eu sei que é difícil na hora, principalmente porque a gente se vê muito vulnerável, muito fragilizado, né? Às vezes, principalmente profissional médico, e eu adoro falar mal da minha classe, porque a galera acha que tem o rei na barriga, a galera acha que pode destratar todo mundo, que pode tratar todo mundo mal, e isso tá errado.
E aí eu sei que geralmente o paciente que tá ali, ele tá mais vulnerável, ele tá mais fragilizado. É difícil se opor, é difícil se levantar. Sim. Mas pode até ficar quieto na hora, não precisa bater de frente, mas denuncia, cara. É isso aí. Denuncia, dá pra denunciar já como crime de ódio, a gordofobia, já tá sendo equiparada a racismo e homofobia em várias situações. Graças a Deus. E até pro próprio Conselho de Medicina, tá? Porque é uma infração ética grave. Que bom. Não tem como a gente ficar quieto diante dessas situações. Assim, as pessoas não começam a se olhar com mais carinho e ter um cuidado maior com a própria saúde, assim, sabe? Porque acaba sendo tão negligente da parte médica que aí as pessoas acabam, quer saber? Já que não tem mesmo. E eu acho que o único jeito é ir pra lei mesmo, né? É a mesma coisa que a gente falou dos PCDs. Por que hoje funciona? Porque tá na lei. É isso, entendeu? Tem que mudar, porque senão não vai mudar. Tá nem aí. Ô, Mai, indo já pros nossos finalmente, fala uma coisa pra mim. Eu ouço histórias de mulheres muito difíceis. Eu ouço histórias muito difíceis de mulheres gordas, assim, né? Que estão em um sofrimento muito grande com o próprio corpo, que não têm conseguido, às vezes, até sair de casa, frequentar alguns ambientes, se amar, se arrumar, ir a uma praia, ir a um evento, ir a uma festa, compartilhar da vida com as pessoas que amam. E aí eu vejo que a gordofobia acaba sendo um problema quase maior do que o peso na prática. Totalmente. Né? O que tu poderia falar pra essas mulheres, no lugar de uma mulher gorda que consegue se ver um pouco diferente desse óbvio? A primeira coisa que eu tenho pra falar pra elas é que se você se sente assim, se você se sente não pertencente onde você está, primeiro você tem que começar a rever as pessoas que estão ao seu redor. Porque isso pode influenciar muito da maneira que você se vê. É um começo, tá? Você também começar a não proferir palavras de ódio para você mesmo, já também é um segundo caminho. Então, por mais que você ache, fala assim, ai, nossa, olha essa barriga que horrorosa. Olha essa barriga. Esquece de falar horrorosa. Sabe? Esquece. Vai fazendo isso dia por dia. Não é de um dia pro outro que você vai conseguir. É um processo, não vai ser sempre, por mais que você chegue lá, não vai ser sempre que você vai se sentir assim. Vão ter dias, gente, eu tenho meus dias também, normal. Total, acontece. Todo mundo vai ter, né? E procurar a se tratar com mais carinho, a se olhar no espelho e começar a desmistificar a imagem ruim que você tem de você. Tentar ter pessoas próximas que te apoiem, que te elevem, que coloquem a sua autoestima lá em cima. É um primeiro passo muito importante, que eu falo isso pra todo mundo. Você ter do seu lado, rever seus relacionamentos, tanto familiares, quanto amigos, quanto relacionamentos amorosos, que também podem ser algo que te causem essa doença. Total. Né? Porque pra mim, gente, a falta de amor próprio pra mim é uma doença. Com certeza. Né? E aí, é isso, gente. A vida é tão curta pra gente não sair de casa, pra gente não curtir os bons momentos, sabe? A gente já tem pessoas hoje que inspiram a gente, onde a gente pode procurar acessibilidade de roupa, de vestimenta, até doação, sabe? Tem várias pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. E o que eu sugiro é vocês se amarem, tentarem pelo menos, sabe? Não joguem a toalha. Tenta um pouquinho, assim. Eu sei que é difícil, um dia de cada vez, mas me chama, conversa comigo, eu converso com vocês. Eu vou estar sempre aqui. Eu amei o que tu falou das pessoas ao redor. Eu acho que é muito isso. E também acompanhar pessoas reais, né, Mai? Ver que isso é o mais comum, na verdade. Ninguém é excluído por ser gordo. Pelo contrário, né? As pessoas gordas já são a maior parte da população, gente. E a gente não tá falando assim, não, gente, é isso. Não, imagina, fiquem gordos, não é isso. Você pode querer emagrecer, tá tudo bem. Mas não coloque isso na sua vida como se fosse resolver todos os seus problemas. Porque muitas das vezes você vai emagrecer e o problema vai continuar ali. Então. Quantos de nós já não emagrecemos e vimos que não era isso, né? Que, nossa, emagreci e continua igual. Procurar profissionais, assim, tipo de terapia que você consiga se encaixar. E deixar muito claro que a terapia é como qualquer outro médico normal. E pode ser que você não se dê bem com o seu terapeuta, mas você pode ter a liberdade de procurar outro. Então, eu acho que a gente tem que ter essa atenção também. Porque, às vezes, a própria terapia pode fazer mal pra gente. Cara, então, isso é tão comum. Principalmente com a galera que tá bem afligida pela gordofobia, é muito comum ver discurso de autossuperação ali dentro, né? Exato. Então, de vir com um discurso de respira fundo e dá teu corre e resolve o problema aí. Exato. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado nesses aspectos, nesses pontos. Arrasou. Mai, eu tenho uma pergunta padrão aqui, que eu sempre termino os episódios com ela. Eu queria muito ouvir a tua resposta. Bem tranquilo, não tem certo ou errado, tá? Tá bom, combinado. O que é saúde pra ti?
Saúde, pra mim, é quando nada te impede de fazer o que você gosta de fazer. Tanto no figurativo quanto no sentido literal da palavra. E a gente buscar um equilíbrio na nossa vida física, mental e emocional. Arrasou. Maravilhosa. Maravilhosa. Mai, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, foi uma delícia. Eu amei real, assim. Foi muito bom. E essa peça vai sair, hein? Vamos ver, gente. Se liguem. Ai, amei. Mai, obrigado. Eu que agradeço. Verdade, viu? Obrigada a você. Gente, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.